Rodada 10 do Cartola Campeões 2026. Bora pra cima com o nosso vídeo de dicas e análises no Cartola Campeões. Aqui pelo HJP Esportes você tem as melhores dicas em Cartola na Champions League também. Imitamos na rodada 9, hein? Cola comigo até o final do vídeo para juntos analisarmos essa rodada 10. Os playoffs, jogos de volta aí dos playoffs com grande potencial para você dar aquela mitada e recuperar-se nas suas ligas. Bora pra cima! Seja muito bem-vindo ao HJP Esportes, eu sou o Elton de Paula, administrador aqui do canal, e o meu objetivo é te trazer dicas e análises para você ser competitivo nas suas ligas de Cartola. E vamos juntos escalar com as melhores dicas no Cartola Campeões. Bora pra cima! O vídeo é curto, mas as dicas são riquíssimas, você não pode perder nenhuma delas. Cola comigo até o final do vídeo para juntos escalarmos a prévia do nosso time aberto aqui pelo HJP Esportes. E começamos o nosso vídeo com essa mitada aqui do lado. Grande pontuação do nosso time aberto, e se você acompanhou o nosso vídeo, pegou essas dicas, as análises prévias aqui pelo HJP Esportes. Um vídeo de dicas e análises gratuito aí para você, e você conseguiu pegar esse time atualizado lá pelo Instagram, nas nossas redes sociais, mas a base da análise foi feita aqui no nosso vídeo de dicas e análises, então não perca. O nosso time deu aquela mitada, 132 pontos, pessoal, o HJP Esportes 2026 campeões, tá? Não tá aparecendo ali em cima, mas esse é o nome do time aí, você vai ver ele daqui a pouco, tá? O nosso time foi com a mitada top, com Gordon do Newcastle, Mbappé, nossa, se tivesse ido Gordon de capitão, daria bom demais, hein, pessoal? Mas foi bom também o suficiente para trazer essa mitada para nós, né? Vini Júnior de reserva de luxo, Doué, um grande diferencial aí do nosso time, 18 pontos. Eu falei para vocês que Doué era a nossa base e ele continuou no time e foi um dos grandes diferenciais junto com Gordon. Güler se decepcionou, né? Eu disse a vocês que seriam aí pelo menos 5 atacantes no nosso time. Güler era um deles jogando como ponta ali pelo Real Madrid, mas foi um jogo duríssimo ali contra o Benfica, então ficou ali numa regularidade básica. McCann, né, com 5.5 deu uma decepcionada, né? Quem pegou ali, se eu não me engano, o Locatelli da Juventus deu uma mitada, né? Se eu não me engano foi ele, mas a gente vai ver daqui a pouco. Na nossa linha de defesa, Ordonez, né, que era uma opção, foi mal, foi o pior jogador nosso, do Bruges. Tchau, do Newcastle foi top, né, mesmo sem SG. Nuno Mendes, Paris Saint-Germain perdeu o SG. Ainda bem que a gente não dobrou o Paris Saint-Germain na linha de defesa, muita gente tava dobrando, senão teria sido uma zicada pior aí, tá? Haikin, do Bodo, deu ruim, né, pessoal? Optamos por ele pensando em defesas, mas a segunda opção nossa seria o goleiro Pope, que foi pior ainda, né, do Newcastle. Então ficamos ainda no lucro. E o Ed Howe do Newcastle foi top também. Pessoal, Grimaldo foi uma análise super top pela média básica dele, do Bayer Leverkusen, e deu bom. Além de ter feito o gol, ele segurou o SG e pontuou muito bem aqui no nosso time. Então estamos... Olha só, Ozyhen, não tá dando pra ver ali no vídeo, mas Ozyhen era o nosso titular, o Vini entrou nele porque fez 13 pontos, mas o Ozyhen tinha feito 10 pontos e meio pelo Galatasaray, tá? Foi muito top também, tá, pessoal? Então esse foi o nosso time, estamos com 182 cartoletas, valorizamos mais 10 cartoletas muito importantes para essa fase final aí da Champions, tá? E também, ali ao lado, você pode ver o nosso super plano de sócios Copa Cartola. Você que quer dicas e análises daqueles 3 mitos ali, ó, o HJP Esportes, Pai Leão e também o Felipe Zucken, do conteúdo estatístico exclusivo aqui do HJP Esportes direto lá no Copa, você tem aí a chance de imitar e se diferenciar dentro das suas ligas nessa reta final da Champions, assinando o plano Copa. Então não perca tempo, venha assinar já. Apenas R$ 49,90, você fica até o final com a gente, num grupo exclusivo, com dicas exclusivas e esses 3 mitos pontuando. A média nossa está acima de 100 pontos em todas as rodadas, galera. É muito top, muita gente faturando as ligas já com as nossas dicas e análises, então não perca tempo. Venha ser já sócio Copa Cartola, link na descrição, não perca. E você que está aqui com a gente no nosso conteúdo gratuito, não se esqueça, esse time que eu vou escalar para vocês é exclusivo aqui do HJP Esportes, totalmente gratuito aí para vocês, que também tem grande potencial. O que você vai ver de diferente no plano de sócios? Análise top desses 3 mitos, top indicações, dicas e análises de arbitragem, né? XG, expectativa de gols, né? Muita probabilidade estatística e também dicas e análises com podcast, você vai ter um grande conteúdo dentro do plano de sócios. É isso aí, galera. E vamos lá, agora é o momento da gente analisar aí a rodada, né? Vou ficar com o nosso time mito aqui do lado para você ir vendo essa mitada top. Mas estamos aqui com os jogos de volta dos playoffs, né? Agora, os grandes favoritos jogando dentro de casa, então os SGs estão mais à flor da pele, digamos assim. Então temos o Atlético de Madrid diante do Clube Bruges, né? Eu vejo que é um jogo equilibrado, tá? Um jogo muito equilibrado. O Atlético de Madrid tem potencial de SG, mas o Clube Bruges pode agredi-lo, então tome cuidado.
O Inter versus o Bodo, né? O Inter levou a saraivada do Bodo lá na casa, mas na Noruega, mas agora jogando na Itália, a Inter é um pouco mais favorita. Mas eu não arrisco muito esse SGzão aí da Inter, não, tá? Apesar de ser favorito. Leverkusen é muito favorito, tá, pessoal? Contra o Olympiacos, tá? A gente vai ver já já a distribuição desse confronto e vou mostrar pra vocês por que ele é super favorito. Newcastle contra o Karabakh, né? Foi uma goleada fora de casa. Agora dentro de casa a gente tem expectativa que pelo menos venha mais uma vitória, né? Se vir mais uma goleada com mais uns 3 gols do Gordon, tá bom demais, né, pessoal? Quem dera, né? Mas veja aqui o Newcastle muito bom, inclusive, para a SG. Atalanta e Dortmund. Aqui, pessoal, o Atalanta jogando em casa, a performance dele é muito melhor do que fora de casa. O detalhe é que o Dortmund é um clube que vem voando ali, tanto na Bundesliga quanto também na Champions. Então é um jogo aberto aqui. Eu não esquentaria muito a minha mão com SG do Atalanta. Se tiver que escalar jogadores da linha defensiva do Atalanta, eu prefiro escalar por média básica. Juventus contra o Galatasaray. Juventus levou uma lambadinha ali, né, pessoal, fora de casa. Agora, dentro de casa, tem a chance de dar a volta por cima, tá? Eu vejo o Juventus favorito. Tem ali o Kalulu, que é um zagueiro muito top, e ele joga como lateral, tá em dúvida no momento até na gravação desse vídeo, a gente vai ver. É uma opção muito boa, tá? Paris Saint-Germain e Mônaco, um clássico. Eu disse a vocês, esse jogo tinha risco e deu ruim mesmo, apesar do Paris Saint-Germain ser favorito, mas deu gol para todos os lados. Jogando em casa, eu vejo que o Paris tem um pouquinho mais chances de mitar na frente do atacante, né, com os seus atacantes, assim como mitou fora, mas um pouco mais de chances de ter SG, tá? E o Real Madrid contra o Benfica, esse jogo lá na quinta-feira também, um jogo que deve prometer muita faísca, porque o Real Madrid vem com a vantagem de uma vitória fora de casa, no entanto foi por 1-0, e o Benfica vem mordido, até mesmo com aquele problemão lá, né, com o Vinícius Júnior, casos aí de possível racismo, mas pessoal, agora é futebol. Nós temos aqui que torcer, né, pro Vini Júnior, dar a volta por cima com certeza e sair vitorioso diante do Benfica. Eu tô até aqui com a camisa do Real Madrid, né, pessoal? Vamos lá, força Vini Júnior, vamos aí para a grande vitória e Real Madrid indo para a fase das oitavas, não é mesmo? E a gente vai ter que escalar uns jogadores do Real aqui, né? Dicas para vocês. Vamos lá então, começar o primeiro jogo aqui, pessoal. Atlético de Madrid jogando em casa, tá? Ele vem favorito em vitórias, no entanto segurou aqui 2 SGs. E quando a gente pega o Clube Bruges fora de casa, é um equilíbrio. Tem tido vitória também, mas não cedeu muitos SGs, apenas um contra o Royal Union ali pela Noruega, tá joia? Então é um jogo equilibrado. Se a gente pegar agora Inter e Bodo, o Inter dentro de casa vem com uma hegemonia muito forte ali entre Copa da Itália, Champions, só que o único fora dentro de casa, pela Champions, nos últimos 5 jogos, acabou perdendo do Arsenal. O Inter que segurou apenas um SG, esse SG foi lá no mês 1, tá? Dentro de casa nos últimos 5 jogos. O Bodo fora de casa marcou gols em todos, tá? E deu uma batidinha da Inter aí jogando dentro de casa, tá? Então por isso que eu trago para vocês que é aquele SG um pouco mais ousado. Agora Leverkusen dentro de casa, olha só, pessoal. 1 SG, 2 SGs, 3 SGs, 4 SGs. E depois tomou 4 do Stuttgart. Vejo o Leverkusen bem favorito. Favoritaço para aquele SGzão aqui dentro de casa. O Olympiacos fora, ó. Cedeu um SG, somente um. Fez gol em todos os outros, tá? Mas eu vejo que o Leverkusen, mesmo assim, é favoritaço, tá? Aqui pela Champions, o Leverkusen ganhou de 2-0 do Olympiacos lá no mês 10 de 2002 aqui, né? Mas agora eu vejo que o Leverkusen continua com favoritismo. Newcastle dentro de casa, né? Segurou aqui, pessoal, um SG apenas, vem tomando gol. Mas o Karabakh é um time bem inferior ao Newcastle, então tem essa situação. E o Karabakh cedeu apenas um SG contra o Liverpool na Champions, um time da Inglaterra. Quem sabe não vem um SGzão aqui do Newcastle, eu vejo que é bem favorito, tá? Atalanta e Dortmund. Atalanta dentro de casa segurou 2 SGs nos últimos 5 jogos e vem com uma hegemonia em vitórias. Já o Dortmund fora de casa, apesar de não ter muitas vitórias, vem fazendo gol. Cedeu apenas um SG contra o Tottenham, justamente na Champions, um time aí da Inglaterra. Agora tem um time da Itália. Será que segura SG? O Atalanta? Vamos ver. Mas eu vejo que o Dortmund é muito favorito para gols, tá? Ainda mais um jogo de mata-mata assim, né? Juventus e Galatasaray. Juventus aqui dentro de casa, pessoal, segurou 3 SGs justamente nas 3 vitórias. Foi lá na Série A italiana e uma Champions contra o Benfica. Ó, é uma análise já pro Benfica. O Benfica não tem bons resultados fora de casa. Haja visto aqui contra a Juventus, tá? Contra o Real Madrid, então melhor ainda, hein? Então, pessoal, nós temos aqui a Juventus como potencial. Galatasaray fora de casa cedeu 2 SGs nos últimos jogos. E um deles foi na Champions contra a Manchester City, tá? Então, pessoal, a Juventus tem potencial. Paris Saint-Germain, dentro de casa, hegemonia, sim, favorito, segurou 3 SGs dentro de casa, contra o Lille, contra o Marseille e contra o Metz, justamente na Liga 1, tá? E agora contra o Mônaco, mais uma vez sendo favorito. O Mônaco que cedeu 2 SGs fora de casa. E nos últimos jogos contra o Paris Saint-Germain tem tido ali a hegemonia, não perdeu nenhum dos jogos nos últimos 5 confrontos entre esses dois clubes. Então o Paris Saint-Germain é muito forte. Nos últimos 5 jogos, o Paris Saint-Germain segurou 2 SGs contra o Mônaco. E aqui, Real Madrid, o último jogo, Real Madrid dentro de casa, só a vitória. Só a vitória interessa também para o Real Madrid nesse jogo contra o Benfica e vai com a faca nos dentes ali, porque Real Madrid precisa mostrar para o Benfica que não se brinca ali com a situação que enfrentou ali o Vini Júnior fora de casa. Real Madrid segurou apenas 1 SG na La Liga contra o Levante. Agora o Benfica fora de casa, ó, cedeu 1 SG, 2 SGs, 3 SGs.
para o Porto, para a Juventus na Champions e aqui para o Tondela lá na Liga Portuguesa. Então, pessoal, nós temos aqui o Real Madrid favorito também para um possível SG, tá joia? Então, essas são as condições. Então, se a gente tirar a estrelinha aqui, ó, eu vou deixar a estrelinha só em quem eu confio mais para SG, tá? Eu vejo aqui, ó, Mônaco, Paris Saint-Germain e Juventus, mais ou menos ali, tá? Newcastle, Leverkusen. Esses 4 SGs eu gosto muito para essa rodada, tá, pessoal? Olhando ali nas estrelinhas na seleção aqui pelo HJP, beleza? Bora lá então? Vamos aqui montar o nosso timaço aqui, ó. Estou escalado aqui com o HJP Sports 2026, tá? Um time muito bom, ó. Vamos lá, não vou ficar repetindo os jogadores, vamos vender a galerinha aqui. Vou começar aqui pelo ataque, pela média aqui, pessoal. Mbappé é unanimidade, não falha aqui no nosso time, é a nossa base. Se a gente olhar aqui pelo meio de campo, nós temos o Vitinha que zicou na última rodada, mas para essa rodada eu acredito muito no potencial dele, tá? Se a gente colocar aqui entre provável e dúvida, a gente vai ver que o Doué continua em dúvida ali, vale muito a pena se você tá cheio de cartoleta, o Doué é de novo favorito para esse confronto. E acredito que ele voa. O jogo do Paris Saint-Germain é só na quinta. Pode ser que a gente consiga ali ter mais notícias na terça-feira. Mas Doué, para mim, continua sendo base mesmo estando ali em dúvida, tá? Vamos lá, mais base para nós? Na lateral, tem uma base sim, que é o Grimaldo. Falei para vocês que está muito favorito para essa de Leverkusen, e o Grimaldo tem uma média básica espetacular aqui, né? 17 desarmes, tem participação em gols, ó, 3 gols e 2 assistências. Então, galera, Grimaldo é unânime aqui. O que não tem unanimidade para mim aqui na nossa análise é na zaga, tá? Opa, deixa eu colocar o Grimaldo aqui. Na zaga não tem unanimidade, a gente vai analisar um pouco mais aqui para vocês, tá? No gol também não e técnico também não. Caso vocês queiram um técnico facinho aí para ganhar pontos, é o Ed Howe novamente, tá? Do Newcastle, que é muito favorito. Agora, aquele técnico com a média básica, o Álvaro Arboleda, tá? Mas eu prefiro ali ainda o Ed Howe, tá joia? Fechou com 9.8 na última rodada. Para mim aqui é o melhor técnico, já vou estar escalando ele aqui para vocês. Então essa é a base da rodada aqui pelo HJP Sports, não deixe esses de fora. E o Ed Howe, na minha opinião, não é 100% unânime, mas para mim aqui ele tem grande potencial contra o Karabakh, tá joia? Bora lá então, começar a nossa análise aqui agora atacantes, tá? Gordon, vale muito a pena. 4 gols no jogo de ida. Acredito que no jogo de volta vale muito a pena de novo, tá? Tem 36 pontos. O detalhe é que se ele zicar, galera, vai perder muita cartoleta. Então se preparem. Caprichem no banco aí, tá bom? Se caso vier aquela zicada. Ozenheim fora de casa? Vale, pessoal. Mas agora não vou encarar ele muito não, tá? Julian Álvares é muito bom. O Atlético de Madrid precisa de resultado, tá? O Atlético de Madrid vale muito a pena jogando em casa? Vale. Se a gente pegar os jogos totais aqui, ó, o último jogo, entre eles, o Clube Brugge empatou 3-3. Então, o Atlético de Madrid precisa da vitória. Então, o Julian Álvares deve ser um dos protagonistas. Tanto é que está entre os mais calados aqui. Kvaratskhelia, jogando em casa agora, deve ser uma boa. Na última ele zicou, ele não vem muito bem, tá? Caso você escale ele, vai ter que caprichar no banco de reservas ali, tá? Rouge, do Bodo, será que vale? Na última ele deu uma mitada aqui, mas nessa contra a Inter dentro de casa, eu vou com cautela. E Vini Júnior, hein? Vai vingar os argentinos ali de novo? Pela situação do primeiro jogo? Acredito muito no Vini, é o terceiro mais escalado aqui. É uma ótima reserva de luxo, já vou adiantando para vocês, tá? Mais abaixo aqui, Stick, ó. Fique de olho nesse garoto aqui, tá? É um bom jogador, mitou na última rodada, 11,83, vale muito a pena pelo Leverkusen. E olha só, Leverkusen tem a vantagem de 2-0, se eu não me engano, tá? 2-0, se eu não me engano, no primeiro jogo contra o Olympiacos, ó. 2-0 fora de casa, tá, pessoal? Então, acredito muito no Leverkusen para essa rodada de novo, e o Stick é um ótimo reserva de luxo para você se diferenciar ali, tá? Guirassy, fora de casa, também pode ser uma boa, pontuou muito bem na última rodada. Lukman vem bem aqui também, uma alternativa ao Álvares, tá? E aí, pessoal, já vem tudo pé de rato aqui para baixo, tá? Tomem cuidado, eu não vou arriscar muito mais não, tá joia? Nesse nosso ataque aqui, vamos ver se as cartoletas vai dar, tá? Eu vou continuar com o Gordon, muito favorável, tá? Aí nós temos a situação do Julian Álvares, tá? E do Vini Júnior. Se eu escalar o Julian Álvares, vai ter que o Vini Júnior aqui no banco de reservas, tá? Já vou até avisando para vocês que essa é uma formação muito boa. Julian Álvares com Vini Júnior, ele iria de reserva de luxo aqui, tá? E aí a gente ficaria à escolha aí do jogador capitão. Agora, tem outra situação. Talvez você não vai querer ir com o Julian, e você tem a situação do Barnes aqui, que pode ser uma boa também jogando fora de casa, tá? Mas temos o Kvaratskhelia também, vale muito a pena, joga dentro de casa, ele é muito favorito, como eu disse a vocês, tá? O que mais que nós temos aqui? O Stick, ó. Se você quiser colocar o Vini Júnior direto, se bem que o jogo do Real é um pouco mais embaçado, digamos assim, tá? Mas o Stick é um ótimo reserva de luxo. Mas ficar sem o Vini Júnior é arriscado também, tá? Então a estratégia seria o quê? Não quer ir com o Julian? Vai aqui com o Vini Júnior titular, vem aqui e coloca o Stick como reserva de luxo, tá? Viria aqui. Gordon de capitão. No meio de campo, pessoal, o que nós temos? Vitinha. Lembra que eu falei para vocês? Na última rodada deu ruim, ele perdeu o pênalti, né? Tá desvalorizado. Eu acredito que nessa rodada é muito importante ir com ele, até pelo fato de você ter equilíbrio nas cartoletas, tá? Ele desvalorizou pra caramba, tá? Com certeza, se ele não perder gol de novo, né, nessa rodada, ele vai recuperar as cartoletas. E para quem tá indo com um ataque muito caro ali na frente com o Gordon, por exemplo, o Stick, é arriscado você não ter esse equilíbrio. Então,
por estratégia, até mesmo de cartoleta, eu não vou fugir do Vitinha. Então, tô dobrando sim Paris Saint-Germain no meio de campo. Agora, as opções. Fit. Fit do Bodo é top esse menino. Olha só, vem pontuando muito bem, mas o duro é entender se ele vai bem fora de casa, tá? Esse é o detalhe. 2 gols, 17 desarmes, então é um risco ali pensando que o Inter é super favorito, tá bom? McCain é a escalação da segurança. Eu vejo que a Juve é a favorita, mas nos últimos 2 jogos o McCain não vem vindo bem, então você vai ter que escolher muito aí essa situação, tá? Mas é o jogador da segurança, digamos assim, tá? E tem o Güler que joga como ponta. Se você quer forçar ali o Real Madrid, é só repetir o Güler novamente aqui, mas aí acredito que nessa estratégia ele é melhor como reserva de luxo, tá bom? Ou no banco. Locatelli, eu errei, né? É o Cop Miners, né? Que deu aquela mitada. Ninguém esperava essa mitada, ele vinha mal 16,4, né? Podia dar um golzinho, né, pro nosso McCain, né? Mas quem quiser ir com ele, mas é arriscadíssimo, né? É o último jogo da mitada dele, tá, pessoal? Então tem esses detalhes pra gente tomar cuidado e equilíbrio em cartoletas. E tem a galera escalando o Valverde aqui também, mas é mais média básica, tá joia? Então, pelo meio de campo, na nossa estratégia, acredito que o McCain seria a melhor opção aqui. E aí, no banco, ou vai de fit, tá? Mas é um risco aí fora de casa, ou vai com o Güler, tá? O Güler é a opção mais inteligente ali. Caso o Doué não jogue, ele entra. Então você troca um atacante pelo outro ali, tá joia? Para completar a nossa lateral, tá, pessoal? O que nós temos? Newcastle é muito forte. Acredito muito no Newcastle. Nós temos aqui o potencial. O Trippier vale muito a pena, 6,2. Eu estou analisando pela média aqui, tá? O Hakimi também, né? O Hakimi do Paris Saint-Germain, mas ele é bem carinho. Então, se você tem cartoleta, vale a pena. Tá um pouco. Vale a pena se ele dá a mitada, segurar SG, ele pode até se valorizar mais. De Marco tem uma boa média básica, mas ele, se der uma zicada, ele vai desvalorizar, tá? E o Nuno Mendes, tá? É uma alternativa mais em média básica ali, tá? Também pelo Paris Saint-Germain, caso você queira ir com a peça do Paris Saint-Germain. Mas, pessoal, lembra que eu falei para vocês que o Real Madrid tem potencial em SG? Na linha de defesa, o jogador que mais me agrada pelo Real Madrid é o goleiro, tá? E aqui o Carreiras. Ele vem de 14,9, desarma pra caramba. Eu vou colocar aqui, ó, o filtro para vocês em desarmes, tá? Filtro em desarmes. Olha só como que vai ser essa condição, ó. Ele, depois do Ruggeri ali, do Atlético de Madrid, que é um lateral também, tem 19 desarmes em 8 jogos. O Diário também vale a pena, viu, pessoal? É uma peça interessante para ir aí. 8 cartoletinhas só para quem não tem cartoletas. Vem o Carreiras, ó. Em 7 jogos, 19 desarmes, 11,20, uma média muito boa, uma média melhor que o Ruggeri. E, galera, ele deu 2 mitadas, mas para mim vale muito a pena nesse jogo dentro de casa aqui, tá? É um jogo que eu não tenho. Eu poderia fazer uma estratégia de defesa, né, nessa escalação, fazendo um hackzinho, mas esse jogo, galera, é lá na quinta-feira. Vai que ele não entra e a gente fica sem lateral, né? Então são as oportunidades que eu trago para vocês. E tem o Nuno Mendes, que eu já falei para vocês, Trippier, tá joia? Então vamos de Carreiras aqui. Na lateral, aí no banco de reservas. Vamos pegar pela média aqui, volta a média. Aí vamos ver o que sobra para nós aqui, pessoal. Opa, o Raul. Sobra o Raul aqui do Newcastle, vem pontuando muito bem também, tá nos últimos jogos. Vamos dar uma analisada em scouts, 12, 3 SGs, 12 desarmes em 7. Aparentemente vale a pena. Lucas Vasquez aqui do Bayer Leverkusen. Não vamos, já estamos em Grimaldo. Galera, é isso mesmo, não tem muito mais que escalar aqui não. Tem o Alexander Arnold aqui, mas não tô de olho nele nessa rodada não. Então, é o Zappa Costa do Atalanta. Mas aqui, galera, vai ficar com ele mesmo, não tem jeito. Vai ter que ficar aqui com o Raul, beleza? Na zaga, pessoal, aí na zaga, lembrando que eu tenho 31 cartoletas aqui só. Vamos lá, alguém do Newcastle vale? Vale. O Burn é uma boa opção. Se a gente pegar aqui com desarmes, olha só, tem o Medina do Karabag, mas não vou arriscar não. Kolasinac do Atalanta é uma boa peça, tem 13 desarmes em 4 jogos, média de 6,12, jogando em casa, de repente pode ser superior aí ao Borussia, tá? Então, é uma boa, é uma alternativa, é arriscado, custa 9 cartoletinhas, mas se ele continuar essa média de desarmes, ele pode perder um SG e pode trazer mesmo assim uma boa pontuação para nós, tá? Burn também é outra peça que vale muito a pena aqui, tá? Vamos ver o que tem mais aqui. Inter, tô fora. Pátio. O Pátio é uma peça da segurança. Imaginou, né? Se o Pátio conseguir aí dar uma boa pontuação, segurar SG, ele vai ser a peça de equilíbrio também que ele está desvalorizado. Ó. Desvalorizou 1,16, pontuou meio no último jogo. Se o Paris Saint-Germain segurar um SG contra o Mônaco, ele vai ser a peça da segurança para dar o equilíbrio em cartoletas para nós. E custa baratinho ali também, custa apenas 9,32, tá? Então, sendo assim, ó, estamos com Grimaldo, Pátio, Carreiras. Então vamos ver o que vai sobrar para a gente escalar. Ou vamos de Atalanta com Kolasinac, ou nós vamos com o Burn aqui de Newcastle, tá, pessoal? 7,1, 5,9, 10,56. Kolasinac aqui, 3,5, 7. Gente, o jogo mais fácil é do Burn. Vamos arriscar no mais fácil, né? Não vamos ir. Vamos lá, o que sobra aqui? Kolasinac, tá aqui. Vamos ver se sobra cartoleta. Sobra 11 cartoletas ainda. O que dá pra gente escalar aqui? Não dá pra escalar muita coisa no gol, não. Vamos ver. Sommer, dá pra escalar em defesa. Ó, aqui desarmes, vamos pegar aqui defesas. Dá pra, ó, o Courtois, que seria o melhor goleiro aqui pra SG. Mitou na última rodada, não dá pra escalar. Campbell, e dá pra escalar o Pope, ó, do Newcastle. Quem sabe, né? É o equilíbrio de cartoleta. Se ele... Essa pontuação do último jogo é que ele praticamente não trabalhou, galera. Porque o Karabakh achou um gol lá e praticamente o Pope não trabalhou em defesas, tá? Então, se ele trabalhar a defesa nessa rodada, né, praticamente desclassificado o Karabakh,
eu vejo que o Pope pode ser uma ótima opção. Então vamos lá, vamos pegar a estratégia aqui, vamos proteger ele no REC, vem aqui, pega os mais caros e dá uma olhadinha nesse sentido. Ó, Pope tá aqui, dá para escalar um vicário que não joga na rodada, então a gente faz um RECzinho com o Pope. E estamos com um time assim, ó. Um time que custou 182 cartoletas. Esse time eu ainda vou pensar, tá? Desse jeito, daria para ir com a estratégia do Álvares? Vamos ver aqui, ó. Vende aqui o stick, vem aqui pela média e escala só os prováveis. Vamos ver se dá. Não dá. Nessa estratégia, eu tô indo agora, não dá para escalar, tá? Falta poucos centes aqui para escalar o Julian Álvares. Então, para quem quiser ir com o Julian Álvares, com o Vini Júnior no reserva de luxo, vai ter que fazer o seguinte, vai ter que abrir mão do Burn aqui, ó, e dá para colocar um Atalanta, ó. Vem aqui, abre, Burn, vem aqui, coloca o Kolasinac, vem aqui no banco, coloca o Kossonu aqui, vamos colocar aqui. Vem para cá, escala o Julian Álvares e vem aqui e coloca o Vini Júnior de reserva de luxo. Tá joia? O time ficaria assim para quem não quiser abrir mão de Julian Álvares. Agora, quem quer apostar ali no stick como reserva de luxo, vai ter que optar, dá para colocar um Burn aqui também no banco, tá joia? No banco não, como titular. É um time equilibrado, não tô dobrando nesse time aqui, tá mais equilibrado ainda, porque eu não dobro ninguém. No outro time, eu acabo dobrando ainda o Newcastle jogando em casa, tá? São opções que eu trago para vocês, tá, pessoal? Para quem quiser, fica aberto aí, tá? Essas condições, tá bom? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, voltar, vender, Julian Álvares, vem para cá, coloca o Vini Júnior, vem aqui no banco, coloca o stick, coloca ele de reserva de luxo, vende o Kolasinac, e aí sim a gente vem com Burn e no banco Kolasinac. Sendo assim, salvamos o time. Essa é a prévia do time, vou pensar ainda, né, se eu vou ter alteração, lógico, tem a questão do Doe, conforme for surgindo notícias a gente vai analisando aqui. Mas cola nos nossos grupos, eu tenho um grupo de análises aqui no Telegram, logo aí embaixo, é só acessar que você vai ter esse time na mão, tá? Eu coloco esse time na escalação final e também nas nossas redes sociais, tá? Espero que você tenha gostado aí das nossas dicas. Não esqueça de assinar o plano de sócios Copa para ter mais alternativas e dicas junto com o Pai Alemão e Felipe Zuquen, link na descrição. E venha mitar com a gente. Junto com a HJP Sports, você tem as melhores dicas em Cartola FC e também no Cartola da Champions. Muito obrigado, eu te espero no próximo conteúdo do HJP Sports. Até mais e boa mitada no Cartola Campeões!